Esse é o Entre Nós. Eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui da Rádio Jornal São Miguel e do Entre Nós com Crisene, que já vai dando o seu like, que é para o YouTube entender que você gosta deste conteúdo e assim ele vai te entregar mais. Autismo. É preciso falar a respeito do assunto e desmistificar alguns conceitos. Hoje trouxemos mães para um papo sobre o dia a dia, as alegrias, as dificuldades, o preconceito, cada uma com a sua experiência. Temos aqui a Josiane Bach, mãe do Renan, que tem 23 anos. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Cris. Obrigada pelo convite. Prestes Gonzaga, mãe do Vicente, de 8 anos. Obrigada, boa noite. Novamente. Ela que é cantora e vai cantar com a gente também. Muito obrigada, Vânia. Eu que agradeço o convite. Boa noite. E a Amanda Cunha, mãe do Nicolas, de 3 anos. Obrigada, Amanda, por vir. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Este programa traz uma troca de informações e é por isso que a sua participação, internautas, no Facebook, em casa ninguém diagnosticou nada. A gente até achava algumas coisinhas que ele fazia diferentes, né? E engraçadas até. Mas a gente não fazia ideia que seria autismo, né? E eu nem ouvia falar isso. Para dizer que eu nunca ouvi falar, tinha a propaganda da Turma da Mônica. Foi a única coisa que eu ouvi sobre autismo, antes de saber o que era, né? E daí na escola, ele começou na escolinha com 1 ano e 8 meses, e foram 3 meses de aula, a professora já me chamou para conversar e já falou essa palavra, e eu fui pesquisar e comecei a cuidar dele, e ler, e cuidar, e ler, e foi tudo assim encaixando. As características, né? As características, os estereótipos que a gente fala, né? Tudo foi se encaixando, tudo que eu lia, e era exatamente o que ele fazia. E foi ali que a gente... Ele já entrou com as intervenções? Aí já fomos no pediatra, o pediatra já começou a observar, já direcionou a vários profissionais, e todos foram diagnosticando, né, dentro da sua medicina, né? Foram diagnosticando, e o Vicente com 2 anos e meio já estava com diagnóstico de autismo leve, porém ele ainda era não verbal. Ah, entendi. Isso, por ser não verbal, geralmente já é considerado moderado, né? Mexeu aqui. Mas ele foi considerado leve e não verbal porque ele ainda era novinho, né? E realmente, ele começou a falar mamãe com 3 anos e meio. E desde dali foi só pra frente, né? Desde então, intervenção, entendi. todos os profissionais necessários, né? A gente correu atrás de tudo, né? Eu lia, precisava disso, eu ia atrás, o pessoal me ajudou muito, a Josi.
diagnosticado com autismo. Rolando e acabam descobrindo que na verdade era isso, o que dá um certo alívio, né? Porque daí a pessoa consegue se entender melhor. E começar, né? Não, eu não era chato. Eu só tinha uma dificuldade, mas ela começa a se entender e se ajudar. Isso auxilia também no tratamento a ter uma certa mudança. Como eu falei antes, a questão de você gosta disso, você gosta de se manter, não vai mudar o gosto, mas vai mudar a habilidade de lidar com isso, né? Então, de ser um pouquinho, de querer ter um pouquinho mais de contato com as pessoas, até mesmo para socializar, mas daí ela consegue entender o porquê que ela não procura isso. Exatamente. Amanda, e aí, para você, como é que foi essa questão da primeira identificação? Foi Então, agora, recente, né, Amanda? Sim, o meu filho ele tem 3 anos e faz menos de um ano que eu recebi o diagnóstico dele. A minha principal queixa foi o atraso na fala, que hoje ele tem 3 anos e ele não fala absolutamente nada, né? Agora que ele começou a tá falando sílabas, mamã, mas porque a gente começou a levar ele desde 1 ano e meio, 1 ano e 3, 1 ano e 4 na fonoaudióloga, né? E daí isso ajudou bastante. E daí também tinha outros sintomas também, que ele enfileirava os carrinhos, que isso também é um sintoma do espectro. E também ele não tinha contato visual com a gente.
E a gente, Isso com quantos anos vocês começaram a identificar? desde sempre, Ah. desde sempre. Na verdade, eu como mãe sentia que tinha alguma coisa de errado nele. Mas assim, eu sentia, na verdade, eu sentia assim que coração de mãe não se engana, né? Eu sabia que tinha alguma coisa de errado, mas não sabia o que era. De começo eu achava que era só hiperatividade, porque ele era muito hiperativo, como eu também fui e ainda sou também. E daí eu fui pesquisar. Daí eu pesquisei, fui no médico, falei, e o médico me falou assim: não, hiperativo não tem atraso na fala. Uma criança hiperativa não tem nada a ver com atraso na fala. Aí eu comecei a investigar, levei. Aí ele começou a ir na psicóloga, na prefeitura, por causa ele era muito irritado também. Aí foi passando, ele já estava indo na psicóloga, na fono, e até que a fono dele falou que poderia ser autismo, a psicóloga também falou. Aí Existe um tempo, né, aí, para que os profissionais possam identificar sim, também. tem Né? que Não é observar simplesmente bastante a você. criança. Certo. E daí, mas quando eu tive certeza, eu levei ele num pediatra em Medianeira, e ele entrou na sala, o Nicolas entrou na sala, e esse pediatra, ele não é neuro, ele é um pediatra. Ele falou assim: olha, mãe, desculpa eu te falar, eu sei que você não vai gostar de ouvir isso, mas o seu filho é autista. O seu filho tem muitos... Segura um pouquinho. Tá sem áudio, é isso? Dá uma pausa técnica. Nós estamos com problemas técnicos e esse assunto é muito importante. Então a gente vai dar uma pausa. Esse é o Entre Nós. Eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. Olá, meus queridos, novamente. Nós estamos reiniciando, na verdade, porque tivemos um problema técnico. E o assunto é tão importante que nós resolvemos voltar aqui do início, tá? Nós vamos falar hoje, então, sobre o tema autismo, que é importante falar a respeito do assunto e desmistificar alguns conceitos. Então, hoje nós trouxemos as mães para um papo sobre o dia a dia, sobre as dificuldades, as alegrias, o preconceito, cada uma, sim, com a sua experiência. Então, temos aqui Josiane Bach, mãe do Renan, que tem 23 anos. Boa noite novamente. Boa noite, Cris. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Vânia Orestes Gonzaga, mãe do Vicente, de 8 anos. Boa noite também novamente. Muito obrigada por vir, querida. Boa noite para todos. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E a Amanda Cunha, que é a mãe do Nicolas, que tem 3 aninhos. Também gratidão por vir. Muito Boa obrigada. noite, obrigado pelo convite. Bom, como eu disse, esse programa, ele traz uma troca de informações e é por isso que a sua participação internauta no Facebook e no YouTube é tão importante. Também para os ouvintes do WhatsApp, diretamente no WhatsApp da Rádio Jornal, 3565-1033. Vai deixando aí o seu comentário, a sua experiência, também com o espectro do autismo. Há décadas atrás, a realidade era de identificação do autismo com uma idade avançada. Hoje em dia existem instrumentos, testes de detecção comportamental e por observação. Para vocês, vamos começar com a Vânia,
Como é que foi essa primeira identificação, Vânia? A questão de desconfiar sobre, né? E aí, então, buscar um profissional. Como é que foi para vocês? O Vicente, nós não desconfiamos, né? Eu e meu esposo, a gente não desconfiou. O Vicente foi nosso primeiro filho, né? Então, tudo era novo para a gente, né? Tudo que ele fazia ou que ele não fazia ainda, era normal, né? Ele demorou para andar, mas era normal. Cada criança tem seu tempo. Ele demorou a falar, era normal. Tudo tem seu tempo, né? Ele fazia algumas coisinhas diferentes, a gente achava engraçadinho, achava diferente, mas não se ouvia falar sobre autismo, né? Igual eu falei, eu tinha visto só uma propaganda da Turma da Mônica sobre autismo, era a única coisa que eu tinha ouvido falar. E daí o Vicente tinha, o que mais, até eu esqueci de falar antes, o que mais me chamava assim, a atenção no Vicente, ele era agressivo. Ele era um bebê agressivo. É mesmo? Uhum. Era assim a coisa mais estranha que eu achava, porque uma criança que só recebia amor, né? Beijo, meu primeiro filho, né? Uhum. Mas ele me batia já, desde pequenininho, assim, ele era agressivo. Olha só. Só isso me chamou a atenção, mas tudo bem, né? Daí, chorão, bem chorão, muito chorão. E com 1 ano e 8 meses, ele já foi para a escolinha. 1 ano e 8 meses. Então, eu entregava ele chorando para a prof, me batendo, e quando a prof pegava, ele batia na prof. Assim, ele era bem bravo. Então, foram 3 meses assim, chorando muito quando eu entregava ele, chorando quando eu buscava, ele chorava também, me batia, então era bem assim. Daí, 3 meses de escolinha, a prof Mila, inclusive, que ajudou, agradeço né? muito. Um abraço para Mila. Prof. Mila Cardori. Ela que me chamou para conversar, perguntou como ele era em casa, se ele brincava com outras crianças. Eu falei que não, ele era sozinho, tinha um priminho, né, que se viam várias vezes. E daí ela falou, Vânia, depois que ele se acalma, ele pega um bichinho e vai pro cantinho da sala. Ele tem essa rotina, né? E não se socializa, não conversa, né? Não fazia nada. E em casa era assim também? Sim, em casa ele... Da mesma forma? Brincava sozinho, ele brincava muito com os carrinhos, assim. Com os carrinhos não, ele só gostava de bichinho. Certo. Só de boizinho, de animais, sempre animais. E ele ficava com aqueles... Ele gostava de ficar passando assim, pertinho do rosto. Uhum. Ele gostava de brincar deitado no chão, com os brinquedinhos assim, perto do rosto. Ele enfileirava também os boizinhos. Quando caía, ele ficava muito nervoso. E ele mirava assim, ó. O meu pai falava assim, vai ser engenheiro, Sim, né? Desenhista, e ele é. Hoje ele é desenhista. Ele tem até um canal, vamos falar sobre isso depois também. Daí, quando a prof falou a palavra autismo, para mim, né, que poderia ser, eu já comecei a pesquisar, já comecei a ler, e fui percebendo, lendo, percebendo, e foi tudo se encaixando. Tudo se encaixando, daí já fomos pediatra. Pediatra já observou também, já me encaminhou para todos os profissionais competentes e fizemos tudo que tinha que fazer. Com 2 anos e meio, ele já estava com o diagnóstico da neuro, né? Autismo leve, porém não verbal ainda, né? Mas como ele era novinho, Sim. ele ainda tinha tempo ainda, né? Uhum. E com um pouco de agressividade. Certo. Mas desde então só tratamento, só intervenção, terapia, até hoje. Para você, Josi, como é que foi com o Renan? Então, a primeira identificação. Porque o Renan tem 23 anos, né? Há 23 anos Quer dizer, atrás. Se falava, não era tão popular a questão do autismo, não né? se falava no autismo. O Renan, a princípio, ele tinha uma hiperatividade muito acentuada. Então, o que a gente percebeu de diferente, a partir do momento que ele começou a caminhar, ele não tinha parada. Ele não parava em lugar nenhum, a gente passava o tempo todo cuidando onde ele estava. Nós morávamos no sítio também, né? Tinha os perigos de você andar, dele sair, de ir para o potreiro. Então, assim, tinha que ter muito cuidado, tinha que estar literalmente sempre atrás dele. Então, a gente percebeu isso, tentou levar no pediatra, tentou dar uma medicação natural para ver se acalmava, para ver se ajudava a dar uma acalmada nele. Não resolveu, e daí então a gente foi para o neuro. Mas a princípio a questão da hiperatividade, que também eu nunca tinha ouvido, que nem eu falei antes, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Então nós chegamos lá e ele colocou essa situação para nós. Olha, provavelmente ele é uma criança hiperativa, mas a gente vai ir observando, né, até ter um diagnóstico.
Mas até então, assim, como a hiperatividade era muito acentuada, não se conseguiu observar detalhes que mostravam ainda a questão da síndrome de Asperger, que se falava na época, né? Antigamente, né? Porque assim, o Renan, ele falou, ele andou, tudo a termo normal. Então, só depois de um tempo de observação é que foi ficando perceptível a questão da dificuldade, aprendizagem de cores, de letras, sabe, qualquer coisa natural que se você vai ensinando para uma criança, ela aprende, o Renan não conseguia gravar. Ele tinha dificuldade de assimilar. Então, a partir disso que o doutor foi percebendo, e daí ele passou, então, para a psicóloga, para que a psicóloga observasse com mais tempo e diagnosticasse. Ainda na época a questão da síndrome de Asperger. Só há bem pouco tempo que foi denominado esse grau leve dentro do espectro autista. Certo. Para você, Amanda, como é que foi essa questão da desconfiança? Eu sei que é recente o diagnóstico, Isso. né, do Nicolas. Como é que foi essa primeira identificação? Então, eu recebi o diagnóstico do Nicolas não faz nem um ano ainda. A minha maior desconfiança era em questão da fala, que ele tem um atraso muito grande na fala. Ele tem 3 anos e ele não fala absolutamente nada. Ele agora começou a falar algumas sílabas, mamã, papá, mas por conta das terapias, né? Fonoaudiólogo toda semana, psicólogo toda semana. E também tinha outras características. Ele enfileirava os carrinhos, você chamava ele, você podia chamar ele 1000 vezes que ele não olhava para você, parecia que estava falando com as paredes. E o contato com os ele olhos, tinha contato olho a olho? muito pouco contato visual. Certo. E aí a gente começou, assim, eu sabia que tinha alguma coisa de errada. No meu coração, assim, diz que coração de mãe não se engana. O meu não se enganou. Porque eu sabia que tinha alguma coisa de errado. A princípio eu achava que era só hiperatividade. Mas aí eu fui pesquisar e eu descobri que criança hiperativa ela não tem atraso na fala. Ela é uma criança hiperativa, mas ela fala no tempo certo. Ela fala e o Nicolas não falava. E ele enfileirava os carrinhos, ele Tinha tipo, as características. tinha as características. sintomatologia. Aí Ele não eu era tão imperativo que ele não parava para enfileirar os carrinhos. E o Renan Daí tá eu- aqui, ó. e Depois daí ele eu vai dar um tchauzinho aqui. Daí bom? eu comecei a investigar. E pelo CEMEI mesmo foi encaminhado para fonoaudióloga por conta do atraso na fala. E também foi encaminhado para psicóloga por conta dele também ser muito irritado, um pouco agressivo, muito chorão. E essas 2 profissionais, elas ajudaram muito para descobrir o que ele tinha. Elas chegaram até me falar que era autismo, tudo, e demorou um pouco para ele passar pelo neuro, porque não tinha, né? Daí demorou um pouco, né? Tinha muita fila. E daí a gente acabou levando ele no neuro, né, particular. E daí ele pegou e falou assim que o Nicolas ele tinha o autismo mesmo, né? Que era o grau moderado. E daí a gente até tinha levado ele no pediatra e aqui em São Miguel o pediatra falou que não era nada, que era criança agitada mesmo. Daí eu falei, não, doutor. Levei numa segunda opinião, aí o médico falou que era autismo mesmo, né? Daí para frente a gente começou as intervenções, terapia toda semana, começou com a medicação também e ajudou muito, né? E daí, assim, eu já desconfiava, né? Já sabia que tinha alguma coisa, só não sabia o quê. Olha a importância dessas informações para os pais que estão tendo, na verdade, vão identificando, né, com essas informações que vocês estão passando, eles vão começando a identificar e dessa forma procurar então por profissionais. Eu quero saber como é que foi o sentimento do primeiro momento do diagnóstico. Como é que foi, Vânia, para você? Quais dúvidas surgiram? Porque assim, seu filho realmente foi diagnosticado, seu filho é autista. Então, qual foi o sentimento? Porque o primeiro momento é de muita dúvida, né? Porque é o desconhecido. Como é que foi? Tu fica bem... Nós ficamos bem sem saber o que fazer, né? A gente ficou bem perdido.
medo, é um sentimento assim, medo, como vai ser, né? Como vai ser? Eu vou conseguir, né? A gente se perguntava muito o que a gente tem que fazer, será que a gente está fazendo certo? Um pouco de tristeza, né? Porque, querendo ou não, é um problema, né? Só o fato, não, ele não vai ser uma criança normal. Vai passar, né? por aquelas dificuldades, por alguns preconceitos de leigos, né? Isso Querendo ou não, é mesmo. uma deficiência, né? Querendo ou não né? Então, a gente teve essa fase do luto, né? A gente as mães de autistas costumam Porque é uma falar isso. desconstrução, é isso? É uma desconstrução, né? Porque o teu primeiro filho, né? Tu imagina quanta coisa, né? E de repente... Para vocês 3 foi o primeiro filho? É que com o tempo, com o tempo a gente aprende a vivenciar isso um dia de cada vez. Isso. Mas quando a gente recebe um diagnóstico desse, ainda criança na maioria, a gente pensa lá na frente. É um turbilhão. É isso que eu ia falar, a gente pensa no futuro, então, né? o futuro lá na frente. Hoje eu não penso mais nisso. Eu deixo acontecer um dia de cada vez. Mas quando a gente recebe o diagnóstico, assim, isso é muito desesperador. Eu nasci, eu cresci numa família, eu tenho um irmão especial. Sim. Quero irmão, mandar um beijo irmão... muito especial para tua família. Obrigada, Cris. O meu irmão, ele teve uma hipóxia, né? Falta de oxigenação cerebral ao nascer por um erro médico, né? Não proposital, claro, a gente sabe, mas que causou uma deficiência nele, tanto mental quanto física. Então, eu cresci vendo a minha mãe correr atrás de todos os tratamentos possíveis, de psicóloga, de fisioterapia, de fono, do que se imaginar. Então, eu sabia que eu ia ter que correr atrás, que eu ia ter que amenizar essa situação, né? Embora, claro, é desesperador você receber, você pensa, como eu falei, aquela situação lá na frente, o que vai ser dele. Mas, assim, eu já convivia com uma criança especial que, para nós, é de tamanha importância, que nunca vai mudar. Então, assim, indiferente dele conseguir ou não, dele crescer ou não, a gente sabe o quanto é importante e para a gente não muda. Então, assim, de uma certa forma, você... Veio vivenciando. Né? Você não se desespera tanto quanto, né? Embora seja difícil, né? Mas você sabe que tem como ajudar, como correr atrás, né? Como eu iniciei com o Renan. Na época, extremamente precária a situação, porque ninguém nem sabia. O desconhecido hoje já se ensina medo, as professoras na faculdade a irem para a escola. O meu filho foi provavelmente o primeiro que chegou lá na escola, né, com dificuldades especiais e que teve que se adaptar e que teve... Então, assim, tinha, claro, situações, mas, assim, nessa situação leve, né? Nessa situação leve estava começando a se introduzir nas escolas. Certo. A questão da inclusão, né? Renan foi um dos primeiros da inclusão. Então, assim, tudo para ele foi lutado. Hoje, você vê as meninas falar que as professoras diagnosticaram. Naquela época, as professoras elas se espantavam tanto quanto ou mais que eu. Exato, não sabiam lidar com isso. Não, ninguém sabia lidar com isso. Então, assim, hoje realmente tudo facilita um pouco. Todo mundo já sabe. A terapeuta ocupacional naquela época nem existia. E hoje tem tudo aí na internet para você pesquisar e tal, né? Sim, verdade. Eram livros, alguns especificamente. Quando eu levei o meu filho no neurologista a primeira vez, eu imprimi num papel. Eu fui na biblioteca municipal e pesquisei, que daí na biblioteca já tinha, né, o acesso à internet. Certo. E daí eu fui lá, pesquisei e pedi para ela imprimir no papel para mim levar para casa para mim ler. Olha só. Era assim que funcionava. A dificuldade, né, por ter informações. Para você, Amanda, como é que foi o primeiro momento do diagnóstico? Olha, seu filho é autista. É que nem a Vânia disse, a gente vive um período de luto, que às vezes demora para passar, às vezes é rápido, mas é bem difícil, porque ainda mais quando é planejado. Não sei se foi planejado, mas o meu foi planejado. E assim, daí é um choque, né? O período de luto que a gente vive, mas aí conforme vai passando o tempo,
a gente vai vendo que não é aquilo Vai ficando que... mais leve, né? vai ficando assim, cada dia que vai passando, a gente percebe que não é um bicho de 7 cabeças como as pessoas falam. Porque a questão do desconhecido mesmo. Todo desconhecido para nós é assustador. Isso mesmo. Né? Daí vai passando o tempo, daí você vai vendo que vai ficando tudo, às vezes vai ficando tudo melhor com o que a gente tem hoje, né? Com os profissionais para atender, com as informações, com o acesso que a gente tem, né? Eu acredito que na época da Josi foi muito difícil. Por isso Certeza. que a gente 23 hoje... anos atrás. Foi bem difícil. Bom, para vocês que estão aqui no YouTube, no Facebook, vão deixando então os seus comentários. Aqui tem Maria Luísa Pontual. Boa noite, Cris. Quando temos Deus no comando, tudo é possível. Deus abençoe a todos. Amém. Ciliane Ênica também com a gente. Boa noite, minha querida. Ciliane Ênica, a nossa parceiraça aqui. Jane Lordani também, tema muito bom. Exatamente, minha mãe querida, beijo. Tem muita gente aqui, Matheus Cunha. O pessoal estava falando, olha, tá sem áudio. É isso aí. Nos fale para que a gente possa entregar o melhor conteúdo para vocês, né? Tá bom? Então tá aqui, Matheus Cunha, Álvaro Sampaio, boa noite, irmão, meus Matheus queridos. Matheus Cunha, é verdade, aqui é Cunha. Elaine Mari Finato, obrigada. Um beijo para vocês e vão deixando aí os seus comentários para nós aqui, é muito importante. Vamos falar de uma parceira, Casa Decor? Inspire-se em nossos pisos laminados para tornar a sua casa ainda mais acolhedora. Casa Decor tem uma linha completa de cores para você fazer a sua melhor escolha. Então, solta o VT da Casa Decor. Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então, entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais. @decor_KAZA. Olha só, tem gente aqui no Facebook. Ivonete Lisboa. É a mamãe aqui da Amanda. Boa noite, mães guerreiras, e a você, minha filha Amanda Cunha, que Deus abençoe você com toda a sua força, para que você tenha força para cuidar do nosso pequeno Nicolas. Muito obrigada, Ivonete Lisboa, um beijo muito especial para você. E vai deixando aí os comentários. Muitos pensam que o diagnóstico de autismo condena uma criança a uma vida solitária sem quaisquer realizações. A história provou que essa teoria é falsa e muitas pessoas com a forma superior de autismo passaram a ter grandes feitos. Há algumas pessoas autistas famosas que são inspirações para todos. Então chama o VT aí de alguns famosos com o espectro do autismo. Coloca pra gente aí. Anthony Hopkins, que foi diagnosticado na terceira idade com autismo. Vencedor do Oscar de melhor ator do filme O Silêncio dos Inocentes. Também é uma inspiração aí. Bill Gates, diretor da Microsoft e inventor do Windows. Se balança durante as reuniões e em viagens de avião, geralmente por ficar nervoso. Não tem habilidade social, olha só. Bill Gates. João Vitor Silva Ferreira, ele é campeão mundial de judô, é o nosso judoca, então, brasileiro, campeão mundial. Também temos a modelo Nina Marker, modelo dinamarquesa, diagnosticada aos 15 anos, hoje aos 21, ela usa sua posição como modelo para falar sobre como é possível conquistar seus sonhos e seus objetivos. Traz para nós agora, então, para a gente, na verdade, a gente vê o quanto o autismo é comum, né? É comum, hoje é que está vindo os diagnósticos e a gente percebe, né? Tanto a questão do Anthony Hopkins, que agora foi diagnosticado, quer dizer, ele sentia que ele era diferente. As pessoas ao redor dele, né, sentiam que ele era diferente. Ele foi diagnosticado agora.
Vamos lá. Após o diagnóstico de autismo, a família passa por mudanças. Vocês acham importante que a família, além da mãe e do pai, os irmãos também façam terapia para entender a forma dessa criança de se expressar? Nós, particularmente, eu e meu esposo, as primeiras idas na psicóloga, na TO, fomos nós. Sim. E cada vez que o Vicente ia em um atendimento, eu ficava junto. E ele não interagia com a psicóloga. Ele ficava ali no mundinho dele e ela ia falando para mim. Ela ia orientando a mim para como eu lidar com ele assim, né, em casa. Então, no início, as terapias foram mais direcionadas para mim, realmente. E daí eu chegava em casa, passava para o meu esposo e nós dois fazíamos com ele, né? Fazíamos como eles nos orientavam. Então, é importante, sim. E aí é passado para a avó dele, passado para as pessoas que têm o contato. Isso, né? Daí automaticamente a gente fui explicando para os meus pais, para meus irmãos, para minhas irmãs, para meu irmão. Na época, né, minha sogra era viva, explicou para ela, né? Então, as pessoas da convivência, o que a gente ia aprendendo, a gente ia repassando, é assim que tem que fazer. Quando via, estava todo mundo assim, ajudando na evolução dele, né? Até hoje ele tem um assim. irmãozinho, né? Ele tem o Valentim, agora de 4 anos. Ai, que amor. E eu nunca vou esquecer que quando eu fui na neuro, que ela diagnosticou, ela falou bem assim, você ainda pode ter filhos? Deu sim. Ela falou assim, o melhor presente e a melhor terapia para ele vai ser o irmão. Daí, mas eu fiquei com medo, eu esperei um pouco e hoje eu e meu marido a gente fala assim, a gente devia ter feito ele antes, porque eles se ajudam muito, ele ajuda muito o Vicente. Que amor. Eu também ouvi essa fala, mas eu não tive coragem. Não tive coragem porque como era uma situação muito acentuada, né? Na época, muito difícil, né? O dia inteiro correndo de atrás. E ainda que é genético, né? Tem muitas chances do segundo filho ser autista também. É extremamente genético, então o risco era muito grande. Então, mais um não ia dar, não. Mas a questão pai, a questão da avó, da tia... Você que foi passando para elas. Sim, na verdade, assim, eu era a pessoa mais maleável a aceitar a situação e a procurar ajuda, então realmente era mais eu que ia e acabava repassando. Mas assim, ó, na época do Renan, a gente tinha lá a Super Nani, né? Então, assim, é no tempo da televisão ainda. Hoje a gente nem assiste mais TV, verdade. né? Na verdade, tempo da televisão. Netflix ou outra coisa na TV. Acho que a Super Nani nem existe mais. Então, naquele tempo eu assistia a Super Nani e daí ela mostrava lá, porque a gente ela tentava... falava sobre? Alguma vez ela falou sobre a síndrome? Não, especificamente não, porque na verdade a Super Nani, ela era sobre impor limites e educação. Então eu olhava lá aquelas famílias assim extremamente desorientadas, criança comia a hora que queria, gritava e berrava e conseguia tudo que queria. Era assim, uma desorganização total. E daí eu olhava para aquele programa e falava assim, meu Deus, mas aqui em casa não tem isso. Então o que eu vou fazer para melhorar? Porque assim, a gente sempre foi muito regrado, né? Horários, todo mundo sentava na mesa para tomar o café, todo mundo sentava na mesa para almoçar, né? Questão de horários para dormir, né? Sem excessos. Então, assim, não tinha nada que interferisse na educação dele ou na questão de imposição de limites. Né? Não tinha, assim, uma situação para dizer assim, não, é por isso que está causando. Certo. Então, na verdade, assim, não tinha muitas mudanças a fazer. Era realmente o comportamento dele. A Vânia falou antes a questão da agressividade. O Renan tinha momentos isolados que a gente tinha que tomar um pouco de cuidado, que ele também batia, mas era assim, situações isoladas, assim, não era sempre. Mas a impulsividade ele sempre teve. Né? E ele tem isso até hoje, assim, uma certa impulsividade. Às vezes ele se irrita com alguma coisa ali, de repente ele fala alto. Mas ele é muito educado. Então, se a gente olhar para ele e falar, Renan, não é assim que se faz, ele geralmente ouve todo mundo. Ele é bem
bem assim, bem regrado, ele tem noção do que é certo e do que é errado. Então, e assim, ele tem é o só controle questão de... hoje, o controle de se controlar para que não venha a raiva de forma tão agressiva. Sim, o Renan é de boa. Eu quero dizer assim que às vezes se irrita com alguma coisa e tem assim uma fala exagerada, alguma coisa que qualquer pessoa normal faz. Sim. Mas é que nele fica de uma forma mais acentuada. Certo. Então, às vezes, ele se irrita, fala alto alguma coisa, daí a gente fala, para aí, respira, né? Pensa Já bem sabe o que os você está meios, falando, né? ele está rindo, porque Já ele sabe os que é meios. assim. Tá rindo, né, Renan? De vez em quando um olharzinho basta já. Isso é bom. E para você? E para você, Amanda, como é que foi essa questão de claro, vocês, os pais, fazendo a terapia, mas aí a avó, no caso, Ivonete, também vocês passando para eles como é que ele vai se expressar, e para que ele possa entender, é isso? Na verdade, assim, a gente se ajudou e a gente se ajuda bastante, porque como ele não fala, a gente tem que se comunicar entre nós para saber o que ele quer, né? Às vezes, quando ele está chorando, eu não sei o que ele quer, às vezes ela sabe, meu marido sabe, daí a gente se conversa, porque a gente mora junto no mesmo lote, né? E daí, assim, a gente se ajuda bastante. Em questão das outras pessoas da família, ele não parece ser autista, ele não é autista, a gente ouve muito isso. Essas frases ouve-se muito, não é? É o que mais a gente ouve, assim, todo dia. O Nicolas não parece autista, ele não tem cara de ser autista, como se o autista tivesse uma cara, né? Exato. Eles são diferentes um do outro. E daí isso é o que a gente menos precisa ouvir de uma pessoa, né? Porque Tá aí a dica. Já está aí a dica. não fale isso para uma mãe de autista, por favor, porque isso é o que menos a gente precisa ouvir, que o nosso filho não tem cara de autista, que ele não se parece, um autista diferente do outro. Será que associa a na questão verdade, da síndrome de Down, alguma coisa assim? Acho que deve ser associado a isso. Porque para as pessoas, o autista é aquela criança que fica no canto ali dele, isolado, e não quer saber de ninguém. E o Nicolas não é assim. E as pessoas acabam, até no CMEI, já as professoras mesmo dele não acreditavam que ele fosse autista. E seria muito bom, assim, se tivesse uma capacitação para as professoras, para pessoas que lidam com as crianças, né? Nós vamos falar ainda sobre essa questão. Se as escolas estão preparadas para receberem crianças e adolescentes autistas. Na questão ali que você falou das terapias para as outras pessoas assim, da família, seria muito bom a psicóloga para ajudar ali na hora que a criança estiver em crise e a pessoa não sabe o que fazer, quando a criança está ali chorando muito. Seria muito bom assim, se tivesse esse atendimento psicológico para a família também, né? Não só para a criança. Tá certo. Olha, nós recebemos várias perguntas aqui quando o nosso público soube do tema que a gente ia abordar. Pergunta da Sandra Costa Correia, de Cascavel, quero agradecer, muito, muito obrigada. Quando falar com o filho sobre o seu autismo? Eu sei que no caso da Amanda, ele tem 3 aninhos, ainda tem um tempo aí, né? Em que momento vocês acharam ou acham apropriado falar sobre? Vânia? Olha, eu comecei a falar agora. Certo. Exatamente agora. Porque eu entendimento agora, né? 8 anos, né? Ele tem. Vai fazer 9 agora. Isso, 8 anos. O Vicente, até então, a gente não conseguia ter tanta interatividade assim com ele. Tipo, o Vicente não era aquela criança que ele chegava em casa, filho, como foi na escola? Ele não me falava. Até hoje, eu tenho que perguntar, eu tenho que... mas hoje, meu Deus, tá muito na verdade, melhor. isso é para... até para as crianças consideradas normais, como é que foi a escola? Tem que perguntar. Como é que foi a escola? Bom, acho que se é menina, fala pelos cotovelos. E já menino, olha, complicado. Então, e agora que ele começou a questionar as coisas, né? Agora que ele está assim, tendo um entendimento assim
do mundo que ele vive, é agora. Então, agora eu comecei a falar para falar ele sobre. que ele tem autismo, que eu explico o que é. Daí, quando ele tem, assim, as dificuldades dele, eu falo, ó, isso é um pouquinho por causa do seu autismo. Por isso, daí, quando ele tem que ir nas terapias, que ele está cansado, que ele não aguenta mais, daí eu falo assim, filho, é para ajudar no seu autismo, sabe? Então, assim... É a questão dele entender a necessidade de estar fazendo terapia. Isso. Tá certo? Daí tem vezes que ele se irrita, mas eu não gosto de ser autista, ele fala. E tem vezes que ele faz, daí ele tem bastante estereotipia assim com as mãos, né? Principalmente quando ele está assim mais sozinho em casa. Daí a gente pergunta assim: o que você está fazendo, filho? Tô autistando. Ele fala. Então É agora, mesmo? então exatamente agora que a gente está falando para ele sobre autismo. Daí como ele já está lendo, ele lê autismo. Daí ele ouve, mãe, autismo. Daí diz ele que no dia do Mundial do Autismo ali, fizeram homenagem para ele Ai, que amor. na catequese e na escola também. Então, ele fala, né, que eles falam que ele é autista na escola, então eu acredito, né, que é agora. Então, exatamente agora o Vicente eu tô falando com ele sobre isso. Na verdade, Tá assim, certo. eu também andei pesquisando sobre isso. Não tem um tempo e nenhuma idade certa para falar para a criança que ela é autista. É que nem a Vânia tá fazendo, é igual a Vânia tá fazendo mesmo. Ela Conforme sentiu que era um conforme momento... vai passando as ocasiões, conforme ele vai nos comportamentos que ele vai tendo, você vai falando para ele que, olha, isso aqui, igualzinho a Vânia tá fazendo, é assim mesmo, conforme vai passando o tempo. Certo. E para você, Josi? Na verdade, eu acho que não teve um momento que eu sentei e Vou falei, falar meu filho, agora você é sobre. autista. Certo. Né? Eu acho que isso foi com o tempo, né, as situações que ele foi vivenciando e os acompanhamentos, a gente ia para o neuro, a gente ia para a psicóloga, a gente ia para a psicopedagoga, então assim... Ele foi entendendo ele foi que era entendendo necessário. e hoje ele se vira, ele pesquisa sobre o assunto, né, às vezes ele vê lá uma situação e ele vem contar para mim, né, mas não teve assim um momento exato de falar para ele. Entendi. Então, aqui está respondida a sua pergunta. Sandra Costa Correia, de Cascavel, Paraná. Vamos falar agora também de uma parceira nossa aqui do programa. Sabe aqueles melasmas, aquelas manchas no colo? Uma solução muito procurada é o peeling ultrassônico, que auxilia muito no controle e desaparecimento destas manchas. Esse tratamento e muitas outras especialidades você encontra no espaço Jane Massoterapia. Então solta o VT para a gente conhecer mais. Olha só o que o espaço Jane Massoterapeuta oferece para você: reflexologia, massagem modeladora, terapia das pedras quentes, drenagem facial, drenagem pós-procedimento cirúrgico, peeling ultrassônico, shiatsu terapia, reiki, terapêutica nervo ciático, new face alta frequência, tratamento capilar ente de alta frequência, limpeza facial. A Jane Massoterapeuta também está nas redes sociais. É mesmo, olha só. Tem bastante gente aqui também. Valdinei Aires. Quem é Valdinei Aires? É meu irmão. Todo autista é um artista e o Vicente é o nosso incrível artista. Depois a gente vai falar sobre o canal. Tem um canal, né? Que bacana. Ivanira Zanato. Oi, Cris. Sou amiga da Zaire. Estou... Da Zaira. Ah, tá. Desculpa aqui. Da Zaira. Estou no... É Maranhão que você tá? Dá um ok aí pra gente, escutando o teu programa. Parabéns, está lindo. Obrigada, Ivanira. Um beijo muito especial. W. Cheron, Olhos de Águia, um programa de atitude. Parabenizo por esse assunto. W. Cheron, comecei a questão de rádio web. Comecei lá com ele, meu querido, lá em São Paulo. Um beijo muito especial, viu? Paula Alessandra está sempre conosco. Proce. Paula Alessandra Proce também. Paulistana. Boa noite, que programa especial, que assunto maravilhoso. Abraços a todas as guerreiras, beijos. Paula e Nilson de Sampa, obrigada. Já vou ler mais, viu, gente? Vamos lá.
Existem muitos pais, eu queria saber também dessa opinião de vocês, existem muitos pais que negam o diagnóstico e isso acarreta um certo atraso nas intervenções necessárias para que a criança possa realmente se desenvolver. Então, diante da experiência de vocês, qual a dica para os pais? Existem, né? A gente sabe que existem pais que negam o primeiro diagnóstico, né? A gente até entende, né? Eu também pensei em negar no início, não, né? Meus pais, principalmente, também não. As pessoas também falam, não né? Principalmente as pessoas mais velhas. Cada um tem o seu tempo, né? Ele aceitação de medicação. Eu me lembro que eu conversei com a Vânia sobre isso lá no início. Também é uma situação bem difícil. Eu foi a parte a nossa negação foi a medicação. No começo eu não queria dar, mas daí, né, chegou um momento que eu aceitei. Mas a dica tem que aceitar. Por mais que às vezes seja um pouco difícil, tem que aceitar, porque você tem que pensar assim. Você tem que pensar na criança, né? Então, você tem que aceitar para ajudar a criança o quanto antes. Olha para os pais aqui, ó, as informações. A criança, na verdade, ela não sabe o que está acontecendo com ela. E, assim, se a criança tem algum atraso, se a criança está com dificuldade na comunicação, na socialização, e os pais não querem correr atrás, pensa daqui a alguns anos, de quem vai ser a culpa se a criança não ter tido o tratamento que ela precisava? De quem vai ser a culpa? Não vai ser da criança. É uma fase. E se não for uma fase, de quem vai ser a culpa quando passar o tempo? E aí você vê que não era uma fase, que não era uma fase mesmo, né? Eu penso assim comigo, se você tem que aceitar porque é pelo seu filho, é pela sua filha, não é por você. Exatamente. Na situação do grau leve, isso é muito... acontece muito porque os pais ou até mesmo as pessoas que convivem, elas olham situações como falta de ensinar, falta de educação, falta de vara. Isso, a gente ouve. Isso é o que mais a gente ouve, que é falta de vara. Sim. Então, assim, elas veem dessa forma. Hoje existe uma epidemia de crianças autistas e o pior de tudo, não se sabe de onde vem. Não se tem uma situação determinada. Genética, né? Fala-se da genética, mas não se sabe, né? É que nem aquela história, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sim, é verdade. Estamos nesse nível. Porque, na verdade, não se sabe de onde vem. Né? É genético, a gente sabe que a probabilidade de um filho de autista ter um filho autista é de 75%. Né? Mas não se sabe o que causou isso. Porque tem situações que você, quando tem um filho autista, você começa a analisar que lá na família teve algumas situações parecidas. Mas tem situações que é um caso novo. Que muitas vezes a pessoa lá atrás não foi diagnosticada, mas ela tinha algumas características. Mas ainda assim, teve um primeiro caso. Né? Tem situações que realmente é um caso novo e não se tem. E a situação leve, ela é a mais complicada por essa porque questão ela é mais sutil, de achar que é falta de ensinar, é falta de educação, é falta de alguma coisa. Então, assim, por isso que é muito comum essa não aceitação. Né? De não, eu vou tentar primeiro, eu vou tentar assim, né? Vamos tentar no tiro e grito. Muita gente hoje, quando eu falo que o meu filho é autista, mas é leve, né? Mas é leve, né? É o que eu mais escuto. O Nicolas é autista, mas é leve, né? E eu, não é leve, é moderado. As pessoas não sabem o que a gente passa. A gente escuta muito hoje que o autismo virou modinha. O autismo virou moda, mas não, eu não queria estar vivendo essa modinha com meu filho. Não, eu não queria. Eles falam assim, hoje ser mãe de autista, ser autista virou modinha. Eu, particularmente, agradeço a Deus todo dia pela vida do meu filho, mas eu não queria estar vivendo essa modinha com ele, porque é muito difícil. Vocês acham que vocês recebem essa questão do preconceito mais de adultos ainda do que as próprias crianças com as crianças? Com certeza. E de pessoas próximas ainda. De pessoas próximas a gente. Até no trabalho, assim, na rua, até de parentes, né? Porque, assim, eu penso assim comigo, e até um conselho. Não espere o diagnóstico para você correr atrás das terapias, de médico. Não espere. Vá atrás, mesmo que o teu filho não esteja um diagnóstico.
Porque é muito importante isso. Não espera ter o laudo para você começar as intervenções. Porque quanto mais antes você começar o tratamento, mais rápido seu filho ou sua filha vai se desenvolver. Tá ótimo. Nossa, já passou assim tanto tempo. Bom, os ouvintes, olha só, a live continua no YouTube, no Facebook. E os ouvintes, eu quero agradecer vocês por estarem conosco. E vocês agora voltam para a Estação Jornal. Então, e eu aguardo vocês na terça-feira, que vem às 19 horas, tá bom? Um beijão muito especial para vocês. E a live aqui continua. Alguém mais quer falar sobre essa questão da negação? Vocês conhecem alguém, por exemplo, às vezes um amigo, enfim, que vocês não conseguem chegar, né, e falar, olha, eu tenho uma experiência de anos aí, porque assim, eu acho que com essa experiência de vocês, vocês acabam identificando em várias. O que você dá para trabalha, falar, né, lá no Centro Cultural também, eu acredito, essa questão, vem as crianças, e aí, mas é o meu pai que quer que eu toque violão. Não sou eu não quero tocar. Não sei. Existe alguma identificação quanto à questão de crianças que vão até lá para fazerem um violão, para fazer. E aí vocês, olha, esse menino tem as características. Sim, lá no Centro Cultural, inclusive, nós temos alunos autistas fazendo as atividades, nós temos hiperativos, nós temos bastante inclusão lá nas atividades culturais. E geralmente nós, mães de autistas, a gente repara, mas a gente tem uma percepção bem mais forte. A gente acaba estudando, né, sobre o caso e a gente acaba vendo e percebendo. Só que, não sei vocês, eu não sei como chegar e falar para a mãe, né? Mas assim, tem algumas crianças que a gente percebe, sim, alguma coisa. A gente tenta, né? Inclusive no teatro. No teatro a gente percebe bastante, porque é uma atividade que envolve bastante crianças ao mesmo tempo interagindo. Sim. Então ali dá para ter assim diferenciar bem. E acontece muito isso, mas é igual eu falei, a gente percebe. A questão de chegar é mais complicado. A mãe de autista, ela logo vê né? Essa situação, mas assim, como leiga que somos, né, vamos supor assim, sem formação profissional, não dá para falar, principalmente para pais que não aceitam. Né? Acontece ao contrário também, de os pais, o médico falar para os pais que a criança é autista e eles falar que não é, e a gente tentar falar alguma coisa para tentar ajudar, já fica um clima ruim. Mesmo com o profissional falando, eles falando que ele não é, e a gente falar, acaba tendo um clima ruim. Eu acho super normal, eu acredito. O que dá para dizer assim, Cris, é muito perceptível para a gente que convive no dia a dia e sabe de todos os detalhes, né, que tem detalhes que as pessoas nem imaginam. É muito comum a gente perceber, mas é muito perceptível quando uma criança tem alguma dificuldade especial, não só questão do autismo, tem TDA, tem comorbidades, né? É muito fácil a gente perceber a diferença entre isso e entre a falta de educação ou a falta de limites. Isso é muito perceptível, né? Daí tem aquelas pessoas que falam, porque todo mundo recebe diagnóstico agora, porque às vezes é falta de educação, às vezes... Não, é perceptível. É perceptível, até mesmo os profissionais, eles trabalham com isso e eles estudam para isso e é perceptível. Realmente, quando um diagnóstico é dado a uma criança, ele é real. É real. Tem, sim, crianças autistas que realmente são mal educados, ou são arteiras, ou são... Né? Isso tem. São crianças. Mas, assim, se percebe as dificuldades. Nós que convivemos no dia a dia com as dificuldades dele, a gente consegue perceber essa diferença. E tem aquele ditado também que cada criança tem seu tempo. Não. Tem um parâmetro, né? Não, isso. Porque tem, assim... Tem um marco do desenvolvimento da criança. Certo. Tem um marco. Se cada criança tem seu tempo, por que vem na carteirinha quando a criança nasce aquele marco, aqueles gráficos? Não tem lógica a pessoa falar que cada criança tem seu tempo. Não vai nessa onda de que cada criança tem seu tempo, que não é bem assim, Às vezes a pessoa quer ajudar, né? E é leiga no assunto. Então,
acaba falando. E a pessoa, assim, não tem... Uma pessoa que tem estudo, que estudou, tá falando, e a pessoa que não tem um CRM, não tem um estudo, vai ali e fala assim, cada criança tem seu tempo. Certo. Não é bem assim. Se o profissional de saúde, profissional que está ali avaliando a criança falou, não tem que vir uma pessoa de fora pôr a minhoca na cabeça de uma mãe e de um pai, né? Que já tá ali no estresse, no nervoso, Tensão. por causa da descoberta. Tá certo. Pergunta aqui da Denise Fátima Trindade de Cornélio Procópio, Paraná. Eita, coisa boa! Muito obrigada por estar conosco. Olá, Cris. Tenho uma amiga que o filho é super comunicativo em casa e na escola tem o comportamento não verbal. Vocês já viram algum caso parecido na experiência de vocês? Que em casa ele é de uma forma e fora de casa ele é totalmente diferente. Totalmente não verbal. Algum caso específico não, mas isso pode acontecer sim. Isso pode acontecer, porque em casa ele é expressivo, ele conversa, né, de uma forma mais natural, porque ele está acostumado com aquelas pessoas. Só que daí ele vai sair para fora de casa, está mudando a rotina. A maioria dos autistas, eles preferem a rotina regrada. Da rotina. Né? Tá saindo da rotina, tá indo para pessoas estranhas e é normal, sim. É normal se fechar mais ainda. Tá aí, então, respondida sua pergunta, Denise Fátima Trindade de Cornélio Procópio. Muito obrigada por estar conosco, viu? Vamos falar de make e penteados para todas as ocasiões. Vai sair com o namorado, o marido, com as amigas, com o crush. É assim que fala agora, né? Crush. Não é mais o fico. No nosso tempo era o quê? Broto? Gente, broto. Senhor de Deus. Assim. Agora é só contatinho. A Cília Sartor oferece as melhores maquiagens. A moda é do agora, né? E penteados. Sim, a moda é o crush agora, né? Então tem o meu crush, tá lá, deve estar assistindo. É mesmo? Já manda um abraço para ele, vai lá. Manda um abraço, um beijo. Um abraço e um beijo, Judiel. Tá certo. Meu marido. Vamos lá, então, chama o VT da Cília Sartor, Make-up. A maquiagem é uma arte feita na pele e que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico, mas existem dias que o desejo é uma superprodução completa para brilhar. E a Cília Sartor oferece make e penteados com muita excelência. Então entre em contato e marque o seu horário. @Cília Sartor Makeup. Olha só. Tem mais gente aqui no YouTube. Se tiver o pessoal no Facebook, me fala também que eu estou sem o Face aqui, tá? Ricardo Leite, meu querido, muito obrigada por estar conosco. Parabéns, Cris, por abordar esse assunto tão importante que é o autismo. Realmente a gente ouve muito essa frase, mas ele não parece... Ai, meu Deus do céu, perdi o trem aqui. Mas ele não parece autista, isso é coisa da sua cabeça. Qual outra frase que você falou agora? Caçando pelo em ovo. Olha só. Geru Zamboni Lordani, minha querida prima, Cris, esse tema é extremamente interessante. Parabéns por essa escolha. Minha querida, muito obrigada por estar sempre conosco. G. Ricardo Leite, o futuro do seu filho depende da sua atitude hoje. É a Dilceia falando. É o Ricardo Leite, a Dilceia. Um beijo, Dilceia, Ricardo. É uma companheira nossa. Tá no grupo também, né? É. A gente vai falar também desse grupo. José Sangalete, boa noite. Cris, parabéns pelo seu programa. Muito bom, muito obrigada. Aqui está falando, Ivanira está falando, é Maraú, Rio Grande do Sul, não é Maranhão. A gente sempre acha que o corretor aqui é Marau. Vamos lá, depois eu falo mais desse pessoal. Que maravilha, gente. Obrigada por estar sempre conosco. Vocês acham que as escolas estão preparadas para receber crianças e adolescentes, como a gente havia falado, que a gente ia falar sobre isso, com o espectro do autismo, com profissionais habilitados e capacitados? Hoje, as escolas estão preparadas? Profissionalmente, sim. O que eu acredito que não esteja preparada ainda é a nossa sociedade. Acho que profissionalmente sim, porque é ensinado nas escolas, é ensinado nas faculdades. Hoje os professores vêm preparados. Hoje
se sabe que é necessário profissionais adequados, então todo autista ele precisa do atendimento da terapeuta ocupacional, da psicóloga comportamental, da psicopedagoga. Então, assim, profissionalmente, sim, estão preparados. Porém, o convívio da sociedade que eu acho que é o mais difícil. A gente vai falar sobre isso também. A gente vai chegar lá nessa situação, mas eu acho que é essa a questão. Entendi. Para você, Vânia? Olha, particularmente com o Vicente, eu também acredito que estejam, porque foi uma prof que me alertou, então ela já estava atenta. Depois o Vicente teve muito apoio de todos os profs por quem ele passou. Eu só tenho a agradecer. Hoje, há muito tempo, ele já é acompanhado por Paê, né, que é a professora de apoio, que fala todas que passaram por ele, maravilhosas. Meu filho foi o primeiro a conseguir a Paê. Primeiro da região. O Renan estudou comigo. Eu lembro da Paê dele. Então... Primeiro. É mesmo, Amanda? Sim, eu tenho a mesma idade que o Renan, a gente estudou juntos. Uau! Então, eu acredito que sim, que hoje a escola está bem atualizada. As professoras, elas estão que foi, bem Renan? atentas. Ele tá falando para contar como que eu consegui. Termina, Vânia, termina, aí você já fala pra gente. As professoras estão bem atentas, as professoras de apoio, a própria coordenação da escola. Quanto na minha situação com o Vicente, eu posso dizer que sempre estiveram preparadas e até hoje sempre ajudaram e até hoje ajudam muito. Professora de recurso. O Nicolas também tem a Paê dele no CEMEI. Desde que ele entrou, desde que a gente recebeu o laudo, ele também tem a Paê dele, que acompanha ele na sala o dia inteiro, né? Porque ele vai na creche ainda. Ai, que bom. E no tempo do Renan? Então, no tempo do Renan isso não existia. Não existia. Olha a importância, gente. A gente tem... Então, assim... No atendimento municipal, ele até teve o atendimento da sala de recurso e da psicopedagoga. Porém, quando ele foi para o estadual... Tá cortando? Nos fale aí, se está cortando o áudio aqui da Josi, por favor. É o cabo? Segura mais apertado o trem aí. Quando ele foi para o estadual, então... eu cheguei lá e coloquei a situação, né? Então, assim, eu assustei, eu coloquei pânico toda a direção, né? Porque, assim, eu cheguei falando de uma situação diferenciada. Então, assim, a princípio, eles realmente se assustaram. Mas, então, eles procuraram, né, se adaptar. E foi eles, então, que repassaram para mim que existia uma lei que dava o direito a um professor auxiliar. Né? Hoje se fala o Paê, mas na época se falava sobre professor auxiliar. Certo. Então, assim, a escola, ela me ajudou, ela montou o processo e ela enviou para Curitiba, para a SED, fazendo o pedido. Porém... Mesmo que aqui não apareça no retorno, lá está aparecendo? Lá na live? Não? Está falhando? Vamos lá. Então, na época, isso foi negado sempre. Teve outras pessoas que pediram por outras situações e isso era negado. Então, na verdade, assim, foi uma situação assim que me passou pela cabeça, não foi indicação de ninguém, não foi ensinamento de ninguém, mas assim, peraí, se existe a lei, tá tudo certo, foi montado o processo certo, tá ali tudo que eles pediram, por que não é autorizado? Né? Então, eu pedi que eles mandassem novamente para a SED e eu peguei o número do protocolo e eu liguei, pedi para falar com o assessor parlamentar da SED e falei, olha, eu tenho o protocolo tal, tá tudo ali, diagnóstico médico, a formação do professor que era necessária, tá tudo ali. Então eu quero que você me fale o que está faltando. Né? Certo. Se tiver faltando alguma coisa, a gente vai agilizar para conseguir. E em questão de dias, isso foi numa quinta-feira, na terça-feira estava em Foz, deferido, que foi concedido professor auxiliar. Isso foi com qual idade? Isso com 10 anos, 10 para 11 anos. Olha que só, ele ia pro quinto ano. Aí. E a partir desse período, então, ele sempre teve o professor auxiliar com ele em sala. Tá sempre teve.
Pode falar, pode falar. Eu só ia falar que a gente estudava junto e, como eu disse no começo, eu tinha TDAH também, sempre tive. E eu fazia sala de recurso, no Nestor eu fazia. E o Renan era meu companheiro da sala de recurso, a gente fazia terapia junto. Você Olha lembra, Renan? só. Que a gente ia com a professora Maria José no Nestor na fisioterapia? A gente fazia terapia junto. É, professora brava mesmo. Deixa eu ver que tem mais gente aqui no Facebook. Darcy Arocheski. Boa noite, meninas guerreiras. Janice Bogler. Meu amigão Renan Bach Azevedo. Ivonete Lisboa aqui. Uma pergunta de uma vovó. Vó pode interferir na educação quando as crianças se acalmam com a avó? Eu sabia que ela ia perguntar isso. Pode, né, Ivonete? Aqui o Renan falou, deve. Vanessa Silveira, boa noite, meninas. Kelly Marcos Fatio, eu acho que é É uma outra companheira nossa também, mãe de outro Vicente. Parabéns pela live maravilhosa, parabéns por mostrar a nossa realidade. Como é a nossa realidade? Muito bom. A Vanessa Silveira aqui. Vamos juntos, a luta venceremos. Ai, que maravilha. Gente, muito obrigada por estarem conosco. Tem mais gente aqui também da Culinária Prática e Fácil. Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal do Entre Nós. Culinária Prática e Fácil é um canal que faz as comidas do dia a dia, que dão dicas para você. Dá uma olhadinha lá, Culinária Prática e Fácil. Se inscreva no canal. Áurea, muito obrigada por estar conosco, viu? Vamos lá. Nossa, tem bastante gente aqui. Depois eu falo mais. A sociedade ainda tem dificuldade para entender o autismo e prefere apontar e julgar a criança e os pais. Então agora eu quero saber a opinião de vocês nessa questão que a gente estava falando, que a escola sim está habilitada, mas Não deu. está com problema esse... Essa é a Produção, questão, resolve esse problema para nós. Essa é a questão que eu falo da sociedade. Existe muito preconceito. Muito preconceito. As pessoas, elas participam e elas observam quando elas têm na família, quando elas têm... Não é que eu culpo, né? Cada um se importa. Hoje o dia a dia está tão corrido que cada um se importa com aquilo As que suas tem. prioridades. Então, assim, né? Tipo, não é problema meu. Mas, assim, existe situações que eu acho assim que são mais graves, que são pessoas que elas falam Julgam. abertamente, não, eu não quero, eu não aceito, né? A gente vê situações aí, já teve algumas situações relatadas no nosso grupo, que a gente acompanha ali, de situações de pais realmente se incomodando com pais de outras crianças que não aceitam, que não querem que brinque junto, que reclamam. Então, assim, são situações mais graves, assim, e abertas, né? Onde a pessoa fala, não quero saber. Embora, assim, essa situação você tem como argumentar. Você tem como ir lá e falar para a pessoa, não é assim, porque ela fala abertamente. Quer dizer, não existe empatia nenhuma, né? Não. Porém, existe também o preconceito velado, né? Daquela pessoa que, ele é tão bonitinho, como ele é queridinho, eu sempre ajudo ele, né? Fala bonito. Mas as atitudes do dia a dia mostram que ela não quer saber. Sabe? Se ela puder atravessar a rua, ela atravessa, né? Então, assim, essa situação eu acho que é mais difícil ainda, porque uma pessoa que se põe contra abertamente, você tem como argumentar. Agora, aquela pessoa que finge que está tudo bem, tudo lindo e maravilhoso, é mais difícil, porque ela acha que ela está fazendo o máximo, por achar ele bonitinho. E isso não ajuda muito. Certo. Essa questão do preconceito também tem muito com... Ele não parece ser autista, né? Sim. Isso tem muito a ver com essa frase que a gente escuta Isso não ajuda sempre. em nada, né? Como diz Isso, a Josi. Isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada. E isso é um preconceito também, eu acho. Eu acho que também é um preconceito, assim, quando fala que nosso filho não parece autista, essas coisas assim. E como nós falamos, é recebido mais a questão do preconceito com adultos, né, de adultos, quero dizer, do que de crianças. Sim, e a criança, ela segue o que os pais mostram para ela, né? Tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é sempre aquela questão, né? Eu acho, assim,
que é melhor você se pôr no lugar da outra pessoa, né? Claro. E se fosse o seu filho? Claro. E se Sempre. fosse o seu filho, você ia fazer o quê? Ia trancar dentro de casa, ia sair para se divertir? Não, meu filho tem que ficar lá porque ele é diferente, né? Então, assim, é difícil a gente introduzir na sociedade. É difícil a gente impor que eles têm o direito de participar. É difícil a aceitação das pessoas, Tudo vai do de entender, de entendimento, ajudar. Né? É difícil, você vê assim, até mesmo nas escolas, você vê a questão da inclusão, as crianças estão ali, por lei, elas têm direito de estar ali, mas muitas vezes elas ficam sozinhas. Né? Cadê a inclusão? Porque assim, são né? poucas pessoas que têm aquele sentimento de empatia, de ir lá, de dar um oi, de conversar, porque assim, hoje não tem só situações, o Renan é uma criança expressiva que fala com todo mundo, mas tem crianças que são situações mais fechadas, e tem hoje também as crianças especiais que são realmente especiais, que não falam, que não se comunicam, que não caminham e que as pessoas simplesmente, né, deixam lá no cantinho. Tem a PAE, tem a pessoa que ajuda, mas elas ficam de lado. Vai ter que ficar trocando aí. Eu ouvi Eita. muito também de pessoas assim, dá graças a Deus que teu filho tá andando, que ele tem saúde, Ai, gente. que ele não tá numa cama, que ele não tá numa cadeira de rodas, não sei o que. É uma questão, eu acho que a pessoa quer ajudar, porque não tem outra explicação. E isso É acaba magoando a É. gente, né? Porque, a gente tá fazendo um fuzuê. Não, o nosso filho tem alguma coisa, a gente tem que correr atrás. Certo, e o quanto antes, né? A situação do meu irmão lá que não caminha, que, né, tem uma doença mental grave, daí então eu não posso estar, graças a Deus. Entende? As pessoas não entendem que às vezes alguma coisa que elas falam de uma certa forma magoa, né? Porque tem outras situações. Fica a dica aqui para todo mundo. Então, às vezes é bom pensar um pouquinho no que fala. E assim, tem outras situações, por exemplo, coisas que a gente vive no dia a dia. O Renan, por exemplo, até hoje ele não sabe amarrar o cadarço, né? Ele simplesmente não consegue aprender, por mais que se ensine. Ele tem situações que ele não consegue, né? Ou ele tem a coordenação motora fina, com muita dificuldade. Então, por exemplo, lavar uma louça, todo mundo fala assim, por que você não pede para ele te ajudar? Ele tem que fazer alguma coisa. Tá, daí eu vou falar para ele, então vai lá, lava a louça. Aí ele vai lá, vai derrubar o copo, uma xícara, vai quebrar, vai pisar por cima, vai se cortar. Então, assim, as pessoas não entendem que essas coisas que às vezes a gente Precisam não evitar. deixa que eles fazem, não é por má vontade, não é porque a gente não quer ensinar. Tudo tem o seu porquê, né? E dentro de casa a gente vivencia essas situações pequenas que as pessoas não percebem. Por que você não põe o Renan trabalhar? Gente, mas sou eu que vou ter que... Eu já trabalho de uma forma excessiva. Sou eu que vou ter que levantar mais cedo, que vou ter que arrumar a roupa dele, que vou ter que arrumar o café dele, que vou ter que arrumar o calçado dele, que vou ter que ver se ele está saindo, eu vou ter que mandar escovar os dentes, sabe? Então, assim, as pessoas não entendem que é uma forma muito mais trabalhosa, que tem todos esses detalhes, né? E isso que o Renan, nós estamos falando de uma forma leve, né? Você imagina aquelas crianças que têm uma forma moderada, uma forma severa, que tem muito mais trabalho. Então, assim, realmente falta um pouco de empatia das pessoas se porem no lugar do outro A questão e do julgamento, perceberem né? as coisas pequenas. Para você, Vânia, essa questão do preconceito. Olha, até hoje, graças a Deus, nós não passamos por isso ainda. Não lembro, pelo menos. A única coisa que me marcou, que me marca, às vezes, quando ele chega em casa, às vezes ele fala assim, teve uma brincadeira, mas eles não me chamaram, os amiguinhos, que eles dizem que eu não entendo. Entendi. Foi assim o que mais é de criança, né? Então é inocente. Mas eu penso, eu tenho mais medo do preconceito no futuro, porque enquanto é criança é ainda mais. As pessoas meio que tá embaixo das relevam, tipo assim. Já tem um adulto. E eu já com medo, né? Quando eu saio com ele, eu e minha esposa, a gente já fica assim, Vicente,
A gente tá sempre regrando ele, assim, para ele não Evitar. fazer isso, para evitar, às vezes, algum constrangimento, né? Então, não é certo também, né? A gente já sair assim, né, pensando Sim. nisso. E as mas pessoas é reparam isso automático. também. Ai, por que você fica chamando o tempo todo? Já é. Isso. Mas é porque É a o gente dia a dia, conhece. né? O dia a dia é diferente de cada um, né? Davi César Pereira também está conosco. Muito obrigada, querida. Essas mães guerreiras merecem nosso amor e respeito. Muito obrigada. Vamos lá? Vocês gostam de flores? Gostam de ser surpreendidas com flores? Olha só aí para os maridões. A Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais e também criação de jardins. Solta o VT então da nossa parceira Heloísa Flores. Seja para embelezar uma casa, outro lugar especial ou para dar cor a um evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins, decoração em geral e eventos. Então pega aí o telefone 984 14 24 28. A Heloísa Flores também está nas redes sociais, @heloisa.flores.5. Heloísa Flores também está conosco aqui no nosso cenário. Como lidar com problemas de comportamento, que é o que a gente estava falando agora, comportamento do dia a dia, porque cada criança tem uma forma de se expressar, de expressar o seu sentimento e entender o que os pais querem passar. A gente já falou sobre isso, né? Essa questão do comportamento. Como lidar com habilidades específicas como autonomia, higiene. Vale ressaltar que crianças com autismo costumam, sim, apresentar excelente memória para questões rotineiras, principalmente quando elas aprendem algo pelo sentido visual. Eu quero saber a opinião de vocês, como é que é o dia a dia na questão dessas habilidades específicas, que é a autonomia, né, e a higiene. Quem quer começar? É no Josi? grito. É no grito? É no grito. Renan, você já escovou os dentes? A gente tem que perguntar todo dia, 3 vezes por dia, 4, 5, quantas vezes for necessário. Mas isso é para todas E as ainda crianças. Não, mas E ainda assim fingem que só escovam que os tem algumas dentes. crianças, o Renan já teve essa fase, hoje até ele é mais ameno. A questão de tomar banho várias vezes, né? O Renan se enfia embaixo do chuveiro lá e lá ele esquece do mundo. Mas não é que ele tenha a preocupação da higiene corporal, mas ele gosta de ficar embaixo do chuveiro. O contato Então, da assim, água. bom, pelo menos tomar banho ele tomava. Mas os dentes, Senhor Jesus, tem que chamar a atenção todos os dias, todos os dias. É engraçado que se fala isso, a questão da rotina. Uhum. É porque eu falo todo santo dia. Por isso que ele tá rindo desse jeito. Aparece aqui um pouquinho, Renan. Dá um tchau aqui, ó. Ó, Renan de 23. Baixa um mais. pouquinho que não Baixa tá mais um aparecendo. pouquinho. Esse é o Aí, Renan meu de 23. Ai, mas assim, fala muito da rotina e tal, mas o Renan, o escovar os dentes mesmo, não entra na mente dele. Entendi. É complicado. E para vocês, meninas? Olha, o Vicente, no começo, o Vicente nunca gostou de tomar banho. A cabeça até hoje ele não gosta, ele grita, ele não gosta. O chuveiro, ele diz que dói a cabeça quando esfrega, assim. Ele não gosta. Eu fiz muitas táticas, ele gostava muito de baleia, dinossauro, tubarão. Eu enchi o banheiro de adesivo, de baleia, tudo. Eu tentei de tudo. E chegou a ter vezes, assim, de a gente levar ele tomar banho na minha irmã. Tipo, sei lá do sítio, lá na minha irmã, dar banho nele para ele tomar banho. Olha só. Sim. Hoje, ele não toma banho sozinho. Ele não se limpa sozinho ainda quando faz as necessidades.
por mais que a gente tente, né, a gente incentive, mas ele não consegue. É incrível. Os dentes, ele está escovando sozinho, mas de vez em quando a gente tem que dar uma geral, porque, né, não é do jeito que deve. Então, o Vicente, na parte da higiene, ainda necessita de muita cobrança e muita ajuda ainda. É a questão dessa rotina que tem que ser colocada, nem para você. Pra mim ainda tá tranquilo, já consegui tirar ele das fraldas, graças a Deus. Como é que foi essas fases aí? Você estava falando pra gente antes do... Assim, eu nem sei explicar, porque foi uma coisa tão natural que eu nem sei explicar como aconteceu. Ele tem 3 anos, assim, ele vai no banheiro, ele sabe que ele tem que erguer as 2 tampas, ele tira o pipi pra fora, ele faz xixi, ele fecha a tampa, ele puxa a descarga, ele vai, ele lava a mão, ele apaga a luz, ele fecha a porta, ele abre a porta, ele vai, quando ele quer fazer o número 2, ele vai no banheiro, ele faz, e agora ele deu de querer se limpar sozinho. Assim, eu acredito que seja em relação, tipo, às terapias também, que ajuda muito, e a gente tá ali insistindo, assim, foi uma coisa tão natural que eu nem sei explicar. Assim, eu fiquei muito feliz, assim, com a questão da fralda. E ele vai tomar banho, a parte de baixo, ele mesmo tira, ele põe no cesto, ele fecha o cesto. Assim, que eu acredito que crianças de 3 anos, muitos ainda não fazem isso, né? Você vê como são diferentes, né? Os sintomas, as características, todos. Que nem que nem o Vicente tem tanta habilidade de desenhar que a gente fica impressionada. E o meu filho já não gosta de pintar e essas coisas, assim. O meu filho já não é. Que nem o Vicente tem amor por dinossauros. O meu filho nem gosta de dinossauro. O negócio do meu filho é carrinho. É só carrinho, assim. Ele tem um estoque de carrinho em casa. Fala aí. O meu filho é história e política, né? Uau! Que legal! Ele passa o dia estudando e vendo vídeos, ele sabe tudo, ele sabe o que prefeito quando fez, você puxa um assunto, fez, ele fala sobre qualquer coisa. E além disso, o governador, presidente, ele realmente gosta disso. E a questão de histórias, de datas, de situações diferenciadas, ele estuda, ele sabe realmente. Então, assim, cada um, isso é bem gritante no autismo. Eles geralmente têm um foco e eles especificam naquilo. Existe um interesse naquele foco. Isso. Foca naquele interesse, né? Isso. Tá certo. Só vale lembrar também que o papel da terapia é muito importante, é a terapeuta ocupacional. A terapeuta ocupacional, ela ajuda muito nessas questões do dia a dia, de escovar o dente, de vestir, de tirar roupa. A terapia ocupacional é muito importante para criança que é autista. Maravilha, ótimas informações. Vamos cantar? Vamos cantar? Solta pra gente. Vamos lá? Nossa, vai cantar comigo agora. E eu tô sabendo que a Josi também canta. Era uma vez dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, o banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho
demais cantar com Muito vocês. linda essa música. Escuta, menino, você canta. Descobrimos Sua um mãe canta, talento. Renan. A Josi canta. Cris, tu não lembra? Tu cantava na banda Reluz e eu ia cantar contigo. É mesmo? É Mas mesmo. claro! Os tempos de banda. 1900 e bolinha. Exatamente, 1900 e bolinha. Boa. Sim, eu cantava contigo. Boa. Olha aqui, ó. Tem mais gente aqui. Você imagina ter um filho Amadora, sem claro, problemas, normal, já é difícil. Agora essas mães tendo o filho com essa questão. José Sagalete, obrigada, viu? É muito difícil mesmo lidar. Essas guerreiras estão de parabéns. O Aldinei Aires aqui também. Tem que levar o Renan, conversar com o avô do Vicente. Vão adorar o papo de política. Eu quase falei isso. Ai, que coisa boa. Ó, Deleia Orestes aqui. Parabéns a essas mães guerreiras, em especial para minha irmã Vânia. Luzia Aparecida dos Santos, muito lindo. Kelly Alexandre, parabéns, meninas. Que Deus ilumine a cada uma de vocês aí. Muito bom. Adirley Baques Possamay. Esse Renan, desafios diários. Dirley Baques Possamay aqui também falando. Cris, parabéns por trazer esse tema. Essas mães são guerreiras. E são mesmo. Vanessa Silveira aqui. Muito obrigada, gente. Tem mais uma pergunta que eu queria falar sobre a questão do grupo, que vocês têm um grupo de mães, né? Uma orientando a outra, as que estão chegando, as mais antigas orientando as que estão chegando. Nos fale sobre esse grupo. Então, assim, o grupo... Existe um grupo que ele é aberto ao regional. O intuito do grupo é a conscientização, o que é muito importante. Tanto que a gente tem uma data de conscientização do autismo, que é uma data mundial, que é o dia 2 de abril, que foi agora há poucos dias. Então, assim, essa conscientização ela é muito importante. Então, o intuito desse grupo é aumentar isso, porque assim... as pessoas tendo conhecimento, elas conseguem diagnosticar precocemente e procurar ajuda para essas crianças, né? Então, assim, o intuito maior é esse. Porém, dentro desse grupo tem somente mães com diagnóstico, somente mães. Então, assim, é uma forma da gente ter um contato, da gente conversar, de a gente trocar situações, né? Realmente de conhecimento, assim, e de ajuda, porque tem mães que se desesperam, tem mães que vivenciam situações que são muito difíceis. Então, assim, é a maneira delas desabafarem. Elas vão lá e colocam no grupo: hoje aconteceu isso com meu filho, hoje ele fez isso. Tem mães que gravam vídeos, que simplesmente relatam situações com profissionais, situações com medicações. Então, assim, o intuito é esse. E vocês se reúnem? Tem algum dia que vocês se reúnem para falar olho a olho, assim? Tem sim, porém é raro. É raro Certo. porque, assim, a vida é tão corrida, né? Que cada um vai para o seu lado, então, assim, acaba sendo raro. Mas já teve momentos sim. E daí nós temos um outro grupo que ele é somente direcionado a São Miguel do Iguaçu. Esse grupo, ele está um pouquinho mais à frente e ele está tentando montar uma associação para que se imponham os profissionais adequados ao atendimento. Então, assim, ele também é um grupo com o mesmo intuito de divulgação, de esclarecimento, né? De conversação entre as mães, porém, ele é mais direcionado a essa questão de conseguir essa associação, de conseguir fundos, de conseguir perante a lei, do que é obrigatório, do que é necessário. E vocês têm, por exemplo, o pensamento de parceria com a prefeitura, que é importantíssima, né? Sim, seria uma parceira importantíssima, porque, na verdade, assim, são atendimentos caros. Pessoas que não têm condições, elas não conseguem pagar. Né? Tem-se o básico, porque, assim, só? Somente o básico. Então, assim, as crianças ela têm um atendimento escolar, o PAE, a psicopedagoga, o PAE, para quem não sabe, é o profissional de apoio educacional.
Então, a psicopedagoga, fonoaudióloga também está tendo, e a psicóloga. Mas, assim, tem mais situações, né? O atendimento da terapeuta ocupacional, que é muito importante. Tem várias terapias, né? A psicóloga comportamental, que também é uma situação importante. Então, assim, tem vários atendimentos que são necessários, principalmente para situações moderadas e mais severas, né, que são extremamente importantes para o desenvolvimento. Então, assim, para que se consiga isso. Hoje a gente tem em outros municípios, né, como a Amanda pode falar. Ela está levando. Sim. O meu filho, a gente não conseguiu alguns atendimentos aqui em São Miguel. E daí eu fui atrás, corri. São terapias mais específicas? Não, na verdade é uma terapia básica, só que o município não tem esse profissional, que é a terapia ocupacional. Mas tá para sair, a promessa é contratar, né? E daí eu levo ele em Foz, numa clínica lá, que eles conseguiram daqui, né? Eu vou pelo SUS, que é no SER 4. E lá ele vai na terapeuta ocupacional, que ajuda muito ele, né? E também ele tá na fila lá para fonoaudióloga e psicóloga também, né? Mas tem várias outras clínicas lá em Foz também, como o Nosso Canto, que vai gente daqui de São Miguel para lá. Mas, assim, a nossa luta hoje é o quê? A gente conseguir aqui na nossa cidade. Sim. A gente tem uma clínica, assim, como os outros municípios têm. Que nem em Medianeira tem a MOA, que fala? Tem a MOA. Assim, a nossa luta é ter uma clínica, assim, em especial para os autistas, né? Com todos os profissionais adequados, com a quantidade de terapia adequadas, né? 2 vezes de fono, 2 de psicóloga, 2 de TO, neuro, a cada 6 meses, né? E se toma medicação a cada 3 meses. Essa é a nossa luta. E vou até falar aqui o nome, né, que é AMA, Associação de Mães e Amigos de Autistas, né? Temos a nossa... Já tá em andamento. Já tem. Para estar aqui em São Miguel. Sim. Certo. A gente já... a gente está ali com o terreno. Que interessante. Não tem ainda a gente não tem, a gente tem a presidente, que é a Delita, né? Um beijo para Delita. Um beijo para Delita, que ajuda muito. Ela tem os filhos dela autistas também, que são grandes pessoas hoje. São pessoas, assim, os filhos dela são, assim, muito especiais. Ela e a Lili ajudam bastante essas mães que estão entrando agora nesse mundo do autismo. Elas tiram todas as suas dúvidas, elas te ajudam. Elas são, assim, umas verdadeiras mães pra gente, né? Que a gente, sim, que está entrando hoje, elas, assim, nos auxiliam em tudo que a gente precisa, né? E se tem alguma mãe também que não faz parte da associação e se quiser entrar, é só ir no centro médico, na frente da matriz, e pegar a ficha de inscrição. Se o teu filho já tem o diagnóstico, já tem o laudo, você, mãe, vai ser muito bem-vinda na nossa associação, vai ser muito acolhida. A gente vai estar acolhendo vocês e vocês vão ser muito bem-vindas. Tá certo, tá aí. Vânia, para você, essa questão do grupo, você se incluiu... Faz tempo que você está no grupo? Faz tempo. Uhum. Então, como é que foi para você a questão do acolhimento? Quando o Vicente foi diagnosticado, eu fiquei meio sozinha. Não tinha muito. Depois conheci a Josi foi uma das primeiras mães. Daí conheci a Reigi, a Ivana, a Tânia. Foram as primeiras mães, assim, que a gente começou a conversar. E depois o grupo foi crescendo, né? Daí automaticamente, assim, as mães, quando tinham o diagnóstico do autismo ou desconfiança, me procuravam para perguntar. Eu falava, mas é diferente, né? Eu falava, a minha situação é essa, mas a sua, né? Então, a gente fala com muito cuidado, né? E como hoje é importante essa troca, né? É muito importante essa troca. E hoje o grupo ajuda muito, né? Agora vai para a parte da ação, né? Então, acho isso muito importante, né? De correr atrás mesmo, de tentar, né? Ajudar as outras mães, porque, igual você falou, é tudo muito caro. No início,
tudo do Vicente foi pago. A gente conseguiu, sim, algumas coisas pelo município, mas outras coisas não. Nós fomos orientados a ter um plano de saúde. Então, o Vicente tem um plano de saúde até hoje. E foi, assim, o que salvou, né? O plano de saúde. O Vicente, ele tem uma questão, assim, que se ele para, ele regride. Ele evolui bem, mas ele também regride. Ele volta, se para. Então, as terapias têm que ser constantes. Eu estou procurando agora outras, porque ele está entrando em outras fases agora, sim, né? Sim. As dificuldades dele estão sendo outras, né? Essa parte da ansiedade, do nervosismo, da raiva, está ficando mais aflorada, né? Então, agora a gente vai ter que... Ele parou um pouco com a psicóloga, agora ele vai ter que voltar, ele precisa de terapias que tentem acalmar ele, né? O mais desenho, voltar para o desenho, que ele deu uma paradinha também. Então é assim, é constante, é uma volta constante, assim, vai, volta e faz e procura aí. Certo. Cris, só salientar a questão de muitas pessoas sabem da pestalose. A pestalose, ela tem um atendimento a crianças especiais, porém são situações diferenciadas de doença mental, de atraso mental, ou deficiências físicas. Então, assim, e ela não abrange para acoplar todos os autistas, né? Porque a pestalose, ela fornece, né? Ela é não governamental, mas ela é sustentada, tipo, não é paga pelos pais. Certo. Então, ela tem todos esses profissionais, porém... não tão específicos. Não abrange, né? Eles não teriam condições de atender por isso a associação todos os autistas. Seria... Então seria necessário a parte. Por isso, tem alguns até que vão. O Renan, quando ele era... Logo que eu descobri o diagnóstico, existia... Não era pestalose, era o CEPROM. Era um centro de organização e reorganização neurológica que tinha o circuito Beatriz Padovan, que era um circuito de reorganização neurológica. Então, a psicóloga me indicou. O Renan foi 1 ano no CEPROM. A gente insistiu e veio. Mas, assim, o próprio neurologista falou, não, mãe, o Renan não é um doente mental para necessitar, embora ajude, né? Mal não faz, mas assim, às vezes ele estava tirando a vaga de um outro que necessitava mais que ele. Certo. Né? Mas o Renan foi 1 ano no CEPROM e realmente é muito bom esse tipo de tratamento. Embora hoje ele não exista mais no nosso município, hoje é só pestalose. Embora a pestalose, claro, tenha também atendimento especializado, mas ela não abrange a questão do autismo. Por isso que essa associação seria importante, porque ela seria especificamente aos autistas, e a maioria deles que tem TDA, tem dificuldade de aprendizagem, né, ou até mesmo a hiperatividade, então atenderia a toda essa situação. Tá certo. Deixa eu falar de uma parceira também. Se você perder alguém, e para isso nós nunca estamos preparados, vocês sabem por onde começar nas questões funerais? É uma parceira que nós temos aqui, que é a empresa Safsul. É uma empresa séria e altamente qualificada para estes momentos. Então, solta o VT da Safsul. A Safisme agora mudou o seu nome para Safsul, o plano familiar do sul do Brasil, que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A Safsul também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a Safsul, que é uma empresa especializada no assunto nos momentos de maior fragilidade, o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da Safsul. Estamos na rua Helmut Hennica, número 121, ao lado da rodoviária municipal, anexo à funerária São Miguel.
Os nossos diretores, com mais de 35 anos de experiência, Clécio Ênica e Tiago Kerber, estão sempre prontos para atender com eficiência e de forma humanizada. Você, são miguelense, faça seu plano com a empresa Safisul, que é da sua cidade, e conhecerá as vantagens de uma empresa de confiança. Não deixe enganar-se, a Safisme mudou o seu nome. Agora é Safisul, o plano familiar do sul do Brasil. É Safisul por você nos momentos de maior fragilidade. Exatamente. A Safisul também é uma das nossas parceiras. Aqui tem Elaine Mari Finato. Amo muito Vicente. Quem é a Elaine, Vânia? É a prof do Vicente, uma das profs do Vicente. Ele chama também. Vamos lá que tem mais gente aqui. O Álvaro Sampaio. Me emocionei vendo vocês cantando. Querido, obrigada por estar conosco. Vanderlei Amoreto também está aqui com a gente. Parabéns ao programa Cris e essas mamães. É isso aí. E eu queria saber se vocês querem, então, porque assim, já passou o quê? 2 horas? Passou tão rápido, né, gente? Nossa! Eu queria saber se vocês querem deixar uma mensagem, alguma dica. Vânia, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. A dica, eu sou prova disso, quanto mais cedo, né, mamãe, papai, vocês aceitarem o diagnóstico e já começarem a ajudar o filho de vocês, eu sou prova, o Vicente é prova que só vai para frente, é só evolução. O Vicente, ele era uma criança, hoje ele é outra criança, mas não foi um milagre, é muita ajuda, é muita correria, né? E paciência. E eu só tenho a agradecer todo mundo que já passou pelo Vicente, desde a prof, né, que me alertou, todas as profs, as terapeutas ocupacionais que já ajudaram ele, as fonos, as psicólogas, as PAEs, as professoras, elas têm um trabalho incrível, assim, fazem um trabalho incrível e isso é muito importante. A minha família, o meu esposo, parceirão, que me ajuda muito, minhas irmãs, meu irmão, meus pais, a família do meu esposo, meus amigos. Eu só tenho a agradecer, gente. O Vicente, hoje, o que ele é hoje, né, o que ele conquistou, tudo o que ele evoluiu, tem a ajuda de muita gente. E eu só tenho a agradecer em nome dele e em nome de toda a minha família. Fala do canal. Do canal. O Vicente é desenhista e ele tem o canal Mundo do Vicente. Segue lá para ele, que ele gosta de 20 mil likes. Se inscreva! É uma graça. Josi. Pode falar, Amanda. Eu também queria agradecer a todo mundo que vem me ajudando em relação ao Nicolas. Apesar dele ser muito novinho, eu venho recebendo bastante ajuda de bastante pessoas. Queria agradecer as profissionais que cuidam dele, a TO dele, que é a Lauriane, a fono dele, que é a Thaís, a Ju, que no começo foi a fono dele, que me ajudou no diagnóstico dele. Beijo para vocês, queridas, a psicóloga dele, a Kimberly também, que são todas ali da educação, só a Lauriane, que é lá de Foz. Muito obrigada também pelas todas as professoras que até hoje, do CEMEI, Olímpia Pisoli, lá da Maridi, que me ajudaram também, que cuidam dele com muito amor. E toda a minha família também, que me ajuda, a minha mãe, Ivonete, que é uma parceirona que está do meu lado sempre, todos os dias, até em exagero, mas é bom, né? O meu pai, minha madrasta, meu irmão, meu marido também, que é um super pai. Eu agradeço todo dia a Deus por ter colocado um marido tão bom e um excelente pai em questão de tudo. E também queria dar um conselho para as mães que estão com uma dúvida ou que receberam o diagnóstico. Segue o coração de vocês. Segue o coração, porque o coração de mãe não se engana. E investigar não é nenhum pecado. Segue o coração de vocês, porque vale a pena. Vocês vão ver como daqui a um tempo vai ter valido a pena. É isso.
Tá certo. Obrigada, Amanda. Josi, fala aí pra gente. Então, meu Deus, 23 anos de história, se eu for começar a agradecer, amanhecemos o dia. Ai, ai, mas assim, o Renan, graças a Deus, teve muitas pessoas boas que passaram pela vida dele, né? De professores, de profissionais, né? Pessoas que ficaram por mais tempo, algumas que tiveram só alguma passagem. Abaixa um pouquinho aí, grandão. Isso. Então, assim, eu tenho uma família maravilhosa, uma família unida, meus pais, a minha irmã, tenho amigas que são de uma vida, que são bem parceiras, que recebem o Renan assim como filho também, que ajudam ele, que interagem com ele. Então, assim, a gente percebe que realmente tem pessoas que tem pessoas que participam no dia a dia assim de uma forma normal e acabam conhecendo. Então, assim, eu acredito que o que falta um pouquinho é realmente o conhecimento, né? Aquela questão de estar ali na convivência. Então, assim, não só agradecer, mas eu quero deixar para as pessoas que eu acho assim que o que falta é se pôr no lugar do outro. Eu tenho uma frase, eu até tenho isso postado no meu Face, tá lá. E se fosse seu filho? Tudo muda, eu acho que né? Se você a colocar forma essa de ver. pergunta. E se fosse seu filho? Então, acho que é isso que eu deixo para as pessoas, para que elas reflitam um pouquinho, observem mais e tenham um pouquinho mais de empatia para essas crianças, né? Que são puro amor. Puro amor. Todos os autistas, eles são muito amorosos. Tá certo. Só mais uma coisinha, o meu filho ele é muito carinhoso, assim, se você quer ganhar um beijo, um abraço, é só você chegar perto dele. Ele, assim, as prof até falam assim, às vezes eu quero ganhar um beijo, um abraço de uma professora, de um aluno, ele pega e vai do lado do Nicolas, que o Nicolas abraça e beija. Muito ele amor pra dar. nossa, às vezes eu fico tão surpreendida. É só uma frase para encerrar, que eu acho que é assim: autismo não é uma doença, autismo não tem cura e autismo não tem cara. É isso que eu queria deixar para vocês também em relação ao preconceito, né? Autismo não é doença, autismo não tem cura e o autismo não define os filhos de vocês. Não define, isso mesmo. E eu só tenho a agradecer. Muito, 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 Vânia, querida, Josi, Amanda, por vocês nos trazerem essa experiência para outras pessoas, para outros pais. Gratidão mesmo, tá bom? E teremos parte 2. Tá certo? Estamos aí. Nós que agradecemos, eu que agradeço, Cris. Obrigada. Eu que tenho que agradecer, gente. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal da Rádio Jornal São Miguel e no Entre Nós com Crisênica, lá tem todos os programas, tá bom? Já vai dando o seu like, também tem o sininho. Isso mesmo, Renan? A produção aí, tá certo. Então nos vemos na próxima terça-feira às 19 horas, sempre com assuntos muito interessantes. Um beijo muito especial a todos vocês que estiveram conosco aí do YouTube, do Face e os ouvintes também. Beijão, até terça-feira.